Fala Dev, beleza? Você já imaginou poder fazer deploy da sua API Node.js com um banco de dados integrado e o melhor ainda, de forma gratuita? Então vem comigo que nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer isso de forma bem prática e simples. Então vamos lá, Dev. Partindo aqui do princípio de que você já sabe fazer uma API Node, também configurar o Prisma, o Express e tudo mais, a gente deixou um projetinho bem básico aqui criado. Eu vou compartilhar esse repositório depois com vocês aqui nos comentários. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele tem a criação da migration do Prisma e ele tem um comando de start que vai ser startado lá na aplicação do Rail, onde a gente vai hospedar a nossa API. Então, eu vou passar com vocês aqui pelo projeto, só para a gente dar uma olhadinha como está a estrutura e a gente já segue lá para a plataforma. Então, aqui a gente tem o Prisma, então a gente tem o model user, que vai ser criado no banco com o ID, name e o e-mail. Tá configurado aqui também o provider MySQL, você poderia colocar o Postgres ou qualquer outro driver que você prefira. Aqui tem o ponto .env que o próprio Prisma já cria com o database URL. Isso aqui a gente vai configurar lá dentro do Rail depois, eu vou mostrar para vocês como. A gente tem aqui nossa API básica funcionando. Então a gente tem a rota de users para listar todos os usuários e também tem uma rota de criação de novo usuário, passando o nome e o e-mail. Beleza? Aqui no package.json a gente tem dois comandos básicos, que é da criação da migration do Prisma, que é justamente para colocar essa migration que a gente já criou em funcionamento. E a gente também tem o comando de start, que o próprio Rail já vai entender como comando principal quando a gente colocar o... Então ele vai rodar o comando da migração e logo na sequência ele vai inicializar a nossa API. Então esse repositório, que eu fiz aqui? Eu já subi ele no GitHub, então ele já está com essa mesma estrutura aqui no GitHub. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora para o rail.app ou rail.com, agora eles também têm esse outro domínio. Tá? E o que a gente vai fazer aqui? Eu já tenho dois projetos criados, então eu vou criar um novo, colocar aqui no botão de New, e ele vai pedir já para a gente linkar alguma coisa. Para começar, a gente quer criar primeiro o banco de dados. Então a gente vai colocar aqui Deploy MySQL. Com isso, ele já vai criar aqui um serviço de MySQL para a gente. A gente vai esperar aqui que ele faça o deploy. Então vocês vão ver que ele já começa aplicando as mudanças e fazendo deploy do serviço. Basta a gente aguardar. Deploy concluído. E vocês vão ver aqui que ele tem algumas variáveis. Essas variáveis a gente tem database, a URL pública, o password, a URL privada, qual que é o database, o host e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente já está com o banco de dados criado e a gente quer colocar nossa API para conectar com ele. Então, a gente vai vir aqui em Create, repositório do GitHub. A gente vai selecionar o repositório que a gente já criou lá no GitHub, que tem a nossa API funcionando. E agora ele vai ficar com os dois serviços aqui em tela. E antes de dar o deploy do novo serviço, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui dentro do projeto aqui da API. A gente vai vir aqui na parte de variáveis. A gente vai colocar para adicionar uma nova variável. E qual que é a variável que a gente vai colocar aqui? A mesma que está aqui no ponto .env. Então a gente vai vir aqui no ponto .env, vai selecionar database URL e vai colocar aqui. Só que aqui tem duas situações. A gente tem a situação de pegar o URL do MySQL direto por aqui. Então, poderia vir aqui no MySQL URL e copiar ela e colar direto lá. Só que eu não recomendo fazer isso pelo seguinte motivo. Se você uma hora mudar o banco de dados ou coisa do tipo, e essa URL mudar, você vai ter que ir lá no teu projeto da API de novo, colocar a URL nova e fazer um deploy. Outra opção é a gente fazer por referência. Referência é melhor ainda porque ela já pega de forma automática. Então, a gente quer referenciar essa URL, essa variável, lá no nosso projeto da API. Então a gente vai clicar aqui no projeto da API antes de fazer o deploy, vai clicar aqui em Variables, colocar para criar uma nova variável, colocar a variável database URL e aqui a gente pode colocar ou o valor ou o ref que ele está falando. O ref você pode clicar aqui, ele já abre todas as referências. A gente pode procurar aqui por MySQL, tem que colocar primeiro o cifrão, MySQL e URL. E aqui ele vai ter a URL pública e a URL privada. Para comunicar entre serviços aqui, a gente tem que usar a URL privada. Então a gente vai adicionar ela aqui e agora sim a gente vai fazer o deploy da API. No deploy, quando a gente for acompanhar o deploy, a gente vai ver aqui que ele vai, se a gente vier aqui para ver os logs do deploy, a gente pode acompanhar o deploy em tempo real. Então o que ele vai fazer aqui? Ó, ele está iniciando, instalando dependências. Daqui a pouco a gente vai ver aqui que ele vai começar a gerar migration para a gente, fazendo o build inicial da aplicação.
Agora ele está startando o container, ele vai gerar aqui para a gente a migration, gerou a migration e startou a aplicação na porta 8080. Só que agora um ponto importante, como que a gente faz para conectar nessa API? Então a gente vai vir aqui no projeto da API, na parte de settings, vamos descer aqui até networking e por padrão ele não vem com nenhuma URL pública. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em generate domain, ele vai criar uma URL pública para a gente. Vocês vão ver que está aqui já na porta 8080. Se eu pegar essa URL pública, colar no navegador, vocês vão ver que a gente já tem uma rota aqui /get. Se eu colocar um /users, que seria para listar os usuários, vocês vão ver que já tem uma lista de usuário aqui fazendo um get. Então o que a gente vai fazer aqui agora para testar? Eu vou pegar essa URL que ele gerou, vou aqui no meu Postman, eu vou colar essa URL aqui no Postman e dar um /users. E aqui eu estou na parte do post, então eu quero criar um novo usuário. Então eu vou passar um nome e um e-mail, nome Mário Paglia, e-mail teste@gmail.com e vou dar um send. Vocês vão ver que ele já criou um usuário com ID 1, nome Mário, e-mail teste@gmail.com. Se eu vier aqui agora para listar e colocar também a URL aqui no /users, a gente vai ver que a gente já tem a lista de usuários aqui, já tem um usuário criado. Mesma coisa se a gente tivesse no navegador e carregasse aqui o get, também já tem a lista de usuários pronta. Se eu vier aqui no Postman e criar mais um usuário, então vou colocar aqui agora a Silva com um e-mail diferente, porque lá no banco de dados a gente falou que o e-mail ia ser unique. Então a gente vai colocar aqui agora um teste, mandar para salvar. Vocês vão ver que agora também já tem o Chiquinho também salvo. Se a gente vier para listar, a gente pode listar o Mário Paglia, ID1, e o Chiquinho, ID2. Aqui no navegador é a mesma coisa. Então, pessoal, é isso que é para fazer uma API. Vocês vão ver que agora, como a gente já linkou a variável, eles também se linkam aqui entre si. Então, a gente já tem o banco de dados criado e também já tem a API do Node criada aqui. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, já deixa o like no vídeo, me motivar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E um forte abraço e até a próxima.